Boa tarde, seja bem-vindo a Cabo Verde Magazine, o serviço noticioso na língua de terra. Nota da pontapé de sair então com resumos de notícias que se marca esse início de semana, segunda-feira. A taxa de inflação anual de Cabo Verde no ano de 2021 se situa entre 1,9%, superior a 1,3% a taxa de 2020, que foi de 0,6%, segundo o Instituto Nacional de Estatística. De acordo com previsões do Banco de Cabo Verde, a taxa de inflação em 2021 deve situar só na 1,6%. O bastonário de ordem de médicos toma posse hoje, no Dia Nacional de Médico, para mais um mandato frente à instituição. Danielson Veiga traça como prioridade a aposta na formação especializada de médicos. O ato de empossamento foi presidido pelo Ministro de Saúde, que enalteceu o trabalho de profissionais do setor no tempo de pandemia. Agências de viagem de turismo e Cabo Verde Airlines chegam a acordo sobre venda de bilhetes de passagem. Segundo o presidente da Associação de Agência de Viagens, nessa primeira fase, início de operação também depende de formação que funcionários da agência também recebem, mas ele está acreditando na possibilidade de aumento de procura para a companhia de bandeira, para modo de oferta mais competitivo. Segundo Bino Santos, algumas agências de viagem já estão a vender bilhete nesse momento e outros têm que ministrar essa formação. Ministro adjunto de Primeiro-Ministro para Juventude e Desporto, Carlos Monteiro, presidiu para amanhã, na Ilha de Maio, a abertura oficial do projeto Campanha de Educação e Formação Antidopagem para alunos de ensino secundário e jovens atletas para a prática de desporto limpo e saudável, denominado Campanha nas Escolas. O projeto é promovido para a ONADCV e ele conta com o financiamento de Unesco no valor de $35 mil. Por enquanto, não também para informação que terá no conta, mas proprietários de pequenos residenciais ou guest house na Ilha de Boa Vista têm estado a passar por dificuldades. Esta forma já se passa para momentos difíceis e teu desse já chega a ter difícil a porta de seu estabelecimento turístico. A pandemia de Covid-19 tem estado a afetar todos os setores e a atividade turística sentiu de uma forma bem forte. Proprietários de pequenas residências ou guest house também que fica de fora e consequências já está visível. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, houve um aumento nesse setor à volta de 80%, particularmente na Ilha de Boa Vista. Esse é um tipo de negócio que estava a aumentar, mas com o surgimento de pandemia, os proprietários passam para situações complicadas, onde que portas próprio foi fechado. Enfita muito a nível de negócio na Boa Vista, principalmente nós residencial, que não tem pinda dele, que não tem viver dele, ele foi enfitado muito a epidemia. E praticamente viver de residencial e coisa, aquela que tinha trabalho, sustento de família, foi enfitado muito para a epidemia. Bata a desenrascar, nunca tive apoio de nada, nem do governo, nem apoio de Câmara, nem nada. Tive no apoio. E o que você acha que deveria ser feito então nesse sentido? Não, pronto, nós pequenos e pessoas que têm investido na turismo, pequenos residenciais, eles deviam espiar um bocadinho para nós, nunca tive nada, devia espiar, pronto, nunca tive apoio de nada. E a situação já está a melhorar? Não está bem, é te aguenta. Orquídea Donta conta que essa pandemia atrapalha bastante seu negócio e até critica a falta de apoio para parte do governo. Ela afeta a Icheu para modo, pronto, nunca tive nada de turismo, nem interno, durante 18 meses. E uma das coisas que não senti foi que onde é que o governo nos que é proprietário também, nem nós nunca podíamos ir para layoff ou gerência, sabendo que não te descontar também para tudo de impostos, que não tem todo mês. E depois não tinha que aguentar que os funcionários, na layoff. Entretanto, aos poucos, o negócio tentava reerguer, mas essa nova variante de Covid-19 bem complica a situação ainda mais. Arrancar na outubro, e só que depois ali na dezembro, fim de dezembro, não começar a ter anulações para modo
Omicron na Europa, eles começaram a fechar lugar, tem o cliente que reservar depois tornar anular para modo Espanha Covid, mandar mensagem e tal. Então bota começar a olhar luz verde, depois bota tornar animar para uma bota outra vez aqui. E que assim que tudo aquele aumento de novo variante, então bota começar a sentir um bocadinho medo. Já Francesco Lazari, italiano que se vive há 8 anos na ilha de Boa Vista, te conta que ele se sente obrigado a fechar portas. Entre final de fevereiro e princípio de março de 2020 e não tive que fechar tudo enquanto. De acordo com os trabalhadores, fechamos todos os contratos de trabalho e à espera de retoma, à espera de novos voos, que demoraram cerca de 1 ano e meio antes de chegar, portanto, e acabei para fechar o hotel, fechar o apartamento, fechar todo o contrato de trabalho e pronto, só a partir do último trimestre de 2021 que conseguimos devagarinho começar a olhar primeiros voos, primeiros clientes e agora esperamos nesta nova ondada de coronavírus para não ser mais devastante do que aconteceu antes, porque 1 ano e meio fechado foi realmente duro para o hotel como para a população de Boa Vista toda e na Cabo Verde em geral. Francesco teme que fronteiras volta a ser fechadas com o aparecimento das novas variantes de Covid-19, Omicron. Vimos que a Europa está a tomar alguma restrição à volta de Omicron, até se tudo indica que o operador continua com a restrição de teste antes e depois de voo dos turistas, garantam a negatividade sempre, portanto, o medo de fechar tem, mas em princípio somos otimistas. Proprietários criticam a falta de apoio para parte do governo e esta considera que tem havido concorrência desleal para parte de pessoas que alugam lugar sem pagar qualquer imposto. A Associação Cabo-Verdiana de Luta contra Violência Baseada no Género realiza uma formação na Ilha de São Vicente sobre questões de violência baseada no género e lei de VBG. Essa formação que está a ser destinada sobretudo para advogados e estagiários de advogados e tem como objetivo capacitar formandos sobre questões de dificuldades de acesso que vítimas de VBG normalmente têm estado a ter na justiça. Uma das falhas que foi detectada naquela auditoria participativa à implementação da lei de VBG, feita ano passado pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra Violência Baseada no Género, é que vítimas de VBG têm continuado a ter dificuldade no acesso à justiça. Problemas que talvez têm a ver com apoio na entrada no processo, sem falar na demora na tramitação de casos que entrar no tribunal. O Ministério da Justiça, em parceria com as câmaras municipais, estava com uma avença de um advogado para prestar a informação jurídica, mas esse advogado não poderia prestar o acompanhamento jurídico, né? O patrocínio judiciário. Então, as vítimas recorriam a esse profissional e esse profissional não podia entrar, por exemplo, com uma ação de divórcio, uma ação de reconhecimento dos direitos decorrentes da cessação de união de fato, porque a única função dele era prestar informação jurídica. Ele tinha que encaminhar para a ordem de advogados. E aí a ordem de advogados manda uma nota para um advogado, se o advogado não tem possibilidade, ele recusa, aí volta para a ordem, e assim vai passando o tempo. A ordem nomeia outro, o outro não tem possibilidade, e assim há uma grande espera. Teve uma vítima no grupo focal da Ilha do Sal que disse que há mais de 1 ano espera por um advogado para entrar com um processo de divórcio. E para ajudar a ultrapassar as dificuldades no acesso à justiça por parte de vítimas de VBG, que a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência Baseada no Género tenta realizar uma formação destinada a advogados e estagiários de advocacia na São Vicente. Essa formação, que tenta bem decorrer durante 2 dias, tem como foco principal a lei de VBG e técnicas de atendimento a vítimas de VBG.
No primeiro momento, nós vamos compreender o que é gênero, porque fala-se muito violência baseada no gênero, mas a compreensão do termo gênero, ela é complicada para muitos e tem provocado diversas classificações errôneas de situações, ou então não classificação da situação de VBG. Então, vamos estar trabalhando o tema gênero, vamos estar trabalhando todo o conteúdo da lei VBG, e também vamos estar trabalhando técnicas de atendimento às vítimas de VBG, porque a vítima de VBG, ela é uma vítima especial, ela não é vítima de um estranho, ela é vítima de alguém muito próximo a ela e com quem tem relações sentimentais. Então, é necessário ter determinadas técnicas para trabalhar com as vítimas. A gente quer reforçar também a capacidade desses profissionais para que as vítimas possam ter um melhor atendimento jurídico e um melhor acesso à justiça. Esta formação para melhorar a aplicação da lei de VBG é resultado do projeto Junto para a Igualdade, desenvolvido pela Associação Cabo-Verdiana de Luta contra a Violência, baseada na género, e ele é cofinanciado pela União Europeia. Esta formação, destinada a reforçar a capacidade de intervenientes no processo de atendimento a vítimas de VBG, de contar com parceria do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEC. Produtores e criadores de gado na zona sul de Fogo se reclamam de aumento de preço de ração animal. Esta flaco é subida de preço, mas animais já começam a passar fome. Este pede intervenção do governo para ajudar a solucionar esse problema. Criadores de gado de Ilha de Fogo já começam a sentir efeitos de aumento de preço de ração animal. Esta frama-se é desgastado com a situação de seca, mau ano agrícola e, sobretudo, de pandemia de Covid-19 com suas consequências na economia. O preço de milho de ração é um preço muito elevado. E tu espera também naquele sentido de para o governo tomar medida com o preço de milho de ração. Por outro lado, o Ministério da Agricultura na Fogo que está dando um mínimo atenção a criadores. Nesse momento, a Câmara Municipal e as equipas de Câmara que fazer compra de um milho, eles armazenam, eles têm 4 ou 5 remessas de milho que vem para a zona. Acho que são 4 remessas. Desde 1975, crise mais pior que passa para todo esse tempo. O governo de Cabo Verde é um governo, de Balcaxi, é um governo que se discrimina e homem de pecuária. Para nós é um fonte de rendimento de governo. Porque nós é um produtor que não é estrado, te dá 4 ou 5 pessoas em emprego. Então, como o governo para esperar toque, coda, para bem deixar no passar uma penúria desde assim. A hora que ele de Maria morre, que as galinhas morrem, onde que nós estava? Tu tem, dá bem de ovo, talvez 30 escudos, um arguento é caro, a boca roça 3 contos, talvez numa semana, ainda tem um saco de roça, e que te chegasse. Eu tenho que transar com milho, naquele valor que está, ao cu da cabra, o da galinha, coisa que nós fazemos. Essa te reclamamos um saco de 50 quilos, aumenta o preço comparado com aquele que era preço anterior. Mas pia banca comprar carroço, lembra daquele vaca, que tem o saco que tem 4 queijos, que ele está comendo a ele. Mas pia banca comprar, não pega de bobo que tu compras horas. A linha de justa. Banco para quem compra saco, de 10 que nem 5 comparação naquele preço, banco para 3 conto 500. Manuel é um criador de zona de Lacacán. Ele mostrando imagens de coisa que ele está fazendo um desastre de um desses vacas que está em estado crítico e depois de ter assistido outros animais a morrer também. Praticamente, quando ainda com aqueles animais, tudo acabado. Se dono que conseguir pegar dissesse, já se te perde aquele dimária, porque já morre cerca de uns 9 ou dela. Às vezes que dono que tu conseguir andar próprio, pelo bem para a estrada, para a estrada, para a louca, pelo bem, hoje se te escapas. Para criadores de zona sul de Ilha de Fogo, solução é um amigo de governo, para que cenário que tem do assim, que fica ainda mais pior. O governo reage através do secretário de Estado para a Economia Agrária, onde esta firma que teve interferência nenhuma na subida desse preço, mas isto é reflexo de leis de mercado. Daí, o secretário de Estado para a Economia Agrária está falando, mas o plano de mitigação de seca e de mau ano agrícola está em curso e que para colmatar a situação, o governo cria uma empresa de logística agropecuária que está conta também com a participação do setor privado.
Nós estamos, neste momento, a estudar a possibilidade de criar uma empresa nacional de logística para ver se nós atenuamos os efeitos das rupturas de estoque. Mas o estoque também é condicionado, como eu disse na declaração, pela subida da taxa de câmbio do dólar. Sempre que a taxa de câmbio de dólar sobe, nós temos retração na oferta. Há custos ligados ao seguro de viagem, ao transporte. Todos esses fatores combinados normalmente pressionam em baixa a disponibilidade da oferta do produto. Já fizemos os primeiros contactos com os operadores do setor no sentido de avançarmos com um estudo técnico, um estudo de viabilidade para ver como podemos mitigar os efeitos das oscilações internacionais que nós definitivamente não controlamos. Gosto no também do município de Santa Catarina, onde que um grupo de condutores de IAS procura reportagem de televisão de Cabo Verde para denúncia a cobrança de senhas na terminal rodoviário de Santa Catarina. Esta considera a decisão de abuso de poder porque esta foi que teve num aviso prévio. Já a Câmara Municipal reage através de Pelouro de Economia Local, onde que o vereador Jacinto Horta considera nega tudo que as acusações e até flama cobranças de senha e para repõe normalidade, sobretudo na manutenção de terminal rodoviário. Surpresos com comunicação feita através de papel colado na parede de terminal rodoviário, condutores de transportes públicos de Santa Catarina demonstram seu descontentamento em relação a uma ordem de cobrança e pagamento de senhas relativamente à circulação de acordo com o tipo de transporte e percurso que esta faz. Os entrevistados consideram a situação como sendo abuso de poder e falta de consideração para parte de autarquia, cima explica José Manuel, condutor de IASI. Não tinha uma comunicação social acerca de senha que usentava, senha de transporte de IASI para a praia. Então, onde que a situação de nós está complicada. Um condutor de IASI gosta ali, pratica 12 horas de trabalho. E tem que sair 7 horas em ponto. 7 e 12 está cortado o bicho. Mas 7 horas de noite ele tem que estar ali outra vez, se está. Está cortar o bicho também, de novo. E nem é que só aquele que tinha descontentamento. Tinha descontentamento sobre isso. Era que não devia organizar, convocava condutores para falar se a partir de momento, não está paga, aquele outro, quem é toda pessoa que está de acordo, por esse ponto de vista. Mas não põe papel na IASI, na carro, não põe papel, não fazer greve, que avança. Então só um papel na parede, a pessoa está manche, hoje está chica, está cobrando 150 escuros, que ela está legal. Marcação para apoio na bicha está suspenso para quem é que paga imposto. Segundo esse entrevistado, que está insatisfeito perante as medidas, que também está entende uma traz desorganização. Agora, na epidemia, essa costa mão, mas tu gosta mão, não põe papel na carro, para subir carro, eu falo, não, mas que por isso chega na carro da trapa, mas você não come, você não multa. Mas está prendendo veículo, mas não renovação de licença que está a então, portanto, para uma casa vai agora. E já bem assim, você tem que comprar hoje, 650 escuros. Mas no município que eu vim de Senha, só a Câmara Municipal de Samana, Catarina, que vem de Senha. Primeiro que cumpre a mim. A base para que cumpra, a mim cumpre a farmácia que cumpre, mas não está na cabeça. Não está na cabeça, mas termina as licenças. Eles que sabem, não é para onde. Por cada um IASI, 150. Conforme muda a volta, volta que não tem nenhum só. A verdade está tendo 12 anos nunca também. Que lá aqui para tanto tomar no chave. Agora que não vai ter órgãos, cheio de passageiros. Na senha escuro, não está paga senha ali 150, nada nunca está fica com. Depois se você compra senha, você está marca bicho. Se nunca compra senha, está cortando bicho. Já o vereador de Economia Local de Câmara Municipal de Santa Catarina, Jacinto Horta, discorda dessa opinião, onde que explica, mas é uma medida antiga que foi introduzida para próprios condutores. Esse retoma, segundo o vereador, é para modo de normalização de circulação de passageiros após período de crise pandémica. Na verdade, é uma medida nova, é retoma de uma medida que já tinha suspenso em função da situação de pandemia, de estado de emergência que houve há anos atrás. É uma iniciativa inicialmente de parte de condutores, de associações de condutores inicialmente que tomam a decisão de cobrar senhas, depois eles vão pedir que a Câmara assume isso, a Câmara assume prontamente, fazendo todo o investimento na terminal,
para que permite a arrumação e organização de trânsito na cidade. Nesse momento, tem críticas de que está fazendo em termos de policiamento. Portanto, tudo foi feito de boa fé, como forma de permitir uma boa organização de terminal e de trabalho de condutores. Vereador Jacinto Horta ainda reforça, mas a receita também ajuda na manutenção de terminal, no aumento de segurança com o policiamento regular, que também é uma reclamação de condutores. Familiares de um idoso que residia na Xande, Itália, na Conselho de Porto Novo, da Flamengo, está indignados com a forma de tratamento que dado a um ente querido, sobretudo na seu funeral, que supostamente estava diagnosticado com Covid-19. No dia 7 de dezembro, António Gomes passa mal na sua casa. Ele foi levado para o Centro de Saúde de Porto Novo, onde ele testou positivo a Covid-19. Moda ser filho de nós, ele foi transferido para o Hospital de Ribeira Grande, onde ele morreu um dia depois. Mesmo naquele dia, não comunicamos de que a comunicação teria de ser feita somente médicos por médicos. Nós que tínhamos acesso, que era para fazer comunicação a ela. Já no dia seguinte, que já era dia 8, ela já nos informação de manhã, 10 horas, que ela estava estável e ela está a encontrar, ela estava estável, tanto é que ele vai para casa de banho sozinho, ele conseguiu fazer essa higiene pessoal sozinho. Mas no mesmo dia, de repente, cerca de 11 horas, comunica-nos que ela está falecida, de mesmo doença que foi feito teste no hospital, quer dizer que era Covid. A idosa de 84 anos de idade foi enterrada sem presença de família. Dias depois, a família recebeu atestado de óbito, onde a causa de morte é um edema agudo de pulmão. Já na quarta-feira da tarde, esteve mandando-nos um óbito, como ter dito presente, dizendo-nos que a causa da morte não era Covid, mas sim era uma elevação aguda pulmonar. E é lá que surgiu aquela revolta. Se atestado de óbito ainda mostrar que ele morreu de Covid-19, está a questionar por que ele foi enterrado de modo indigente. Alir Fortes critica também a maneira que seu bisavó foi tratada na Delegacia de Saúde de Porto Novo. Não totalmente indignado que o Hospital de Porto Novo, onde é que ele teve um tratamento como deve ser, e Antônia Joana Gomes não foi shot como deve ser, dele como Covid no Hospital de Porto Novo, que ele a dizer no hospital e num posto de saúde que é no Porto Novo, não deu um hospital em condições. E a Antônia foi enviado para Ribeira Grande, dizendo que ele estava com teste de Covid-19. Chegou em Ribeira Grande, dizer que é tratamento, dizer que a Antônia andava com Covid-19. Ele estava com outros problemas. E a Antônia foi trazido para enterrar no Porto Novo em maus condições. Que a Antônia não sabia se ele foi vestido, como é que ele vai dentro do colchão, que nós não há colchão, não há nada. E Antônia foi enterrado pela polícia, bombeiro e posto de saúde. Familiares não há Antônia. Não reclamar que não há Antônia dizer que ele estava com Covid e Antônia andava com Covid. População, sem família, está totalmente indignado. Vizinhos estão totalmente indignados que vizinhos tinham de Antônia, da terra de Antônia estava direito. E Antônia sentiu indisposição, não te levava para o hospital, está a dizer que ele tem Covid. Naquele hospital lá, deve ser uma forma de tratar melhores doentes. E me reclamar daquela assistência que tem naquele hospital. Que aquele hospital não deu uma grande assistência. E mesmo que a mãe, por que a gente fazer teste então, que é perceber se alguma coisa? Está a dizer que a mãe tem Covid, família, a gente das fiéis então. Não pedir teste, a dizer, a gente dá para fazer teste. Hã? Então como é que a gente sabe que a mãe estava com Covid? Não totalmente indignado que a situação é assim. E não querer resposta, não querer para dizer nós, como é que não te fazer? Que expõe-nos numa situação mesmo te dizer que eles matam a mãe. Expõe-nos numa situação totalmente indignada, não saber o que não te fazer. Não tem famílias que há deslocado fora, não tem famílias lá fora que perguntam-nos como é que enterrar nos mães, nós não sabemos dizer como é que enterrar nos mães, que nós não olhamos nos mães. Contactado para nós reportagem, diretor do Hospital Regional de Santo Antônio, Nilton Souza, enviar uma nota de esclarecimento desse caso. Moda que a nota te dizer paciente falecer por causa do edema agudo de pulmão, sem descartar infarto agudo de miocárdio, que nesse caso, segundo Nilton Souza, já complicações de Covid-19. Por isso, ele teve que o funeral que este fazer que as pessoas que também vítima dessa doença.
Semana falava no início, por problemas técnicos, nunca se conseguia entrar em direto lá de Palácio de Governo para trazer aquele análise da situação pandémica no país. Mas nesse momento não tem nenhuma nota de Governo de Cabo Verde, através do Ministério da Saúde, que está falando na amostras realizadas no TV 767 e hoje foi diagnosticado nas últimas 24 horas 167 novos casos de Covid-19 e foi registrado 12 óbitos. Onde que São Vicente também é a ilha que mais registra novos casos de Covid-19, com 40 casos de Covid-19. E gosto também, não continua na Santo Antão, onde que o professor Tambla Almeida se representa 12 curta-metragens, onde que é designado o nome Sonho de um Professor, ficção de ideia de eficiência. Então acompanha essa reportagem também que conta com parceria e a mostra desses 12 curta-metragens que conta com parceria de Câmara Municipal de Porto Novo e delegação do Ministério de Educação, com o objetivo de mostrar boas práticas no ensino educativo, sobretudo ali na Cabo Verde, ensino especial Pancoris. Esse curta-metragem que foi apresentado na Espaço Jovem. Sonho do Professor é um ensaio experimental sobre prática docente e suas múltiplas questões, num tema sempre consensual e normalmente divergente, enquanto de deficiência te dá ênfase sobre o ensino especial na Cabo Verde, na Casa de São Vicente, modo de explicar Tambla Almeida, que pretende que as 2 curta-metragens partilhar com professores porto-novenses dessa experiência. O primeiro curta-metragem, Sonho do Professor, ele é um ensaio experimental, ele surge de minhas questões pessoais, mas também de colegas, de várias conversas de colegas para tudo, não só na Ilha de São Vicente, na Santiago, ali na Santo Antão, mas para tudo Cabo Verde. E já no segundo trabalho é sobre aquilo que é a realidade atual do ensino especial. Ainda bem que hoje em dia a sociedade em geral tem uma consciência muito mais desperta para aquilo que são as necessidades educativas especiais. Diretor de Escola Progresso, Elise Rocha, está a dizer que o professor tem um papel importante na sociedade e essa iniciativa também no sentido de lançar um debate sobre o desafio que docentes têm para frente. É nesse sentido que a Escola Progresso associa a delegação do Ministério de Educação, a Câmara Municipal, para trazer essa iniciativa, essa Tambla Almeida para Porto Novo, para assistência destes vídeos, destes curta-metragens e a partir dele lançar debates para desafios que os professores têm. Desde logo no campo da educação especial, de crianças que têm necessidade de educação especial, da inclusão da educação, mas de outros temas também, de boas práticas educativas que devem ser partilhadas entre professores, entre escolas. Muitas vezes algumas pessoas têm a sua iniciativa, mas de ficar circunscrito numa escola ou na sua sala de aula. Quanto mais partilhar, melhor é o resultado, melhor é a abrangência social. Professores dá parabéns a essa iniciativa e, nesse particular, a professora Ana Gilda Évora, que pôde olhar progresso de um de seus ex-alunos que necessidade educativa especial, hoje licenciado em Serviço Social. Um Fábio formado é uma recompensa de um professor. Então quer dizer que nossos esforços nem vão. Quer dizer que não poder continuar assim acordado, poder fazer tudo nos esforços que não tem uma recompensa, né, fim. É modo aquele florzinha que pensei lá, né, fim, que o professor anda tão carregar com um copo d'água e aquele florzinha é um Fábio, é outro aluno que deve florescer. Se cria faz toda a diferença. Esse foi um momento que o vereador para a área de educação considera oportuno para debater temas importantes ligados à classe docente na Cabo Verde. Um momento de debate entre a classe docente e debater temas muito importantes para a classe docente no município de Porto Novo e na Cabo Verde de forma geral. Tanto em termos do comportamento de alunos na sala de aula e também em termos de necessidades educativas especial, que hoje é um tema bastante debatido na Cabo Verde e no mundo fora. A apresentação destes 2 curta-metragens sob a direção de Tambla Almeida aconteceu no Espaço Jovem, no Centro Cultural de Porto Novo e conta com a participação de cerca de 20 professores. E gosto também para um curto intervalo no volta já com mais informação na língua de terra.
Já nos de volta para a segunda e última parte do serviço noticioso na língua de terra. Gosto também de Tarafal, onde que sábado se celebrado na dia 15, feriado e Santo Padroeiro Municipal. Fiéis e devotos da pedir saúde e proteção de Santo Amaro para a celebração que se acontece para o segundo ano consecutivo sobre medidas restritivas de pandemia de Covid-19. Celebração de missa eucarística foi presidido por Bispo Dom Hildo Fortes, que desafia fiéis a seguir caminhos e obras de Santo Amaro Abade, um homem simples e imaterialista. Um mundo mais justo e uma humanidade mais espiritualizada é que as mensagens que Dom Hildo Fortes traz para a homilia de missa solene de Santo Padroeiro no município de Tarafal. Exemplos que podem ser copiados de história de vida e obra de Santo Amaro Abade, que pode ajudar homens e mulheres do dia de hoje a ser menos materialista e a viver para bem comum. O Santo Amaro é sinónimo de alguém que vive o amor, a bondade, a seriedade, a entrega, com um sentido de humanidade muito grande, que se percebeu que o mundo não é tudo. A dimensão da espiritualidade deve estar na ordem do dia. No mundo que se quer cada vez mais agarrado à matéria, às coisas, ao passageiro, se nós perdemos o horizonte da espiritualidade, de Deus, da nossa vida, estamos tramados, desculpem a expressão. E neste mundo hoje em dia difícil, não é, de Covid que estamos a atravessar, importa sempre passar uma palavra de esperança. Deus não desistiu de nós, Deus continua connosco, é possível continuarmos a lutar. Fiéis e devotos a Santo Amaro Abade de toda parte da Ilha de Santiago e de diáspora cumpre tradição e, respeitando medidas de proteção contra a Covid-19, eles vai cumprir promessa e toma bênção. Da reza para ele, da pedir para ele, para acompanhar comigo, meus filhos, com tudo ele já perando força e coragem, perando saúde, perando aquela doença do mundo. É festa de Santo Amaro, é uma festa grande na Tarafal. Pedem vida com saúde e pedem com os meninos. Santo Amaro foi um bom cristão, então se cada um de nós jovens nos siga exemplos de Santo Amaro e manter acredita uma coisa está muda. Filho de Tarafal, ministro de Família e Inclusão Social, mostra ser um fiel devoto e pede proteção de Santo Padroeiro para que o município continue a desenvolver. Santo Amaro também que deseja, apesar de nunca ter pandemia, para não conseguir controle, para não estar tudo vacinado. E até pede para todo filho de Tarafal vacina, nós tudo com saúde, com paz, prosperidade, alegria na coração e apesar de ser um grande ano para todo Tarafalense e para todo Cabo Verde. Em cima também da tradição, depois de missa solene presidido na Largo de Santo Amaro, fiéis e devotos participam na farto banquete preparado para donas de casa. Não está direito. Mas que nome? Delos. Peça, mãe, que você está bem? Só está bem direito. Você aqui não está prepara ali para o almoço? Massa e milho, guisado, arroz de pato. A festa está nesse contexto de pandemia, mas que movimento está? O movimento está mais ou menos, está direito. Dentro de possibilidade, não sabemos, não tem restrição com a pandemia que não está, mas nós só tomamos o devido cuidado, tudo alguém tem máscara, nós só aconselha que visitantes também põem, para não hoje assim nunca sair sem grandes lesões. Que festa você está com? Festa você está com direito, apesar de pandemia, mas não está tudo controlado, não está esperando, mas está continuando a estar direito. Esse ano que é fim de semana é sinal que pode bem ter alguém. Sim, esse ano que é fim de semana, realmente Santo Amaro é um santo que tudo alguém está bem. Mesmo no ano passado que estava dentro de pandemia, bem tinha pessoa. Esse ano fim de semana, teve mais pessoas ainda. Santo Amaro é grande. Nós estamos preparando arroz de pato, não tem massa milho, com carne de vaca, não tem baixinha de nossa terra, arroz, xerém, etc, etc. Missa solene decorre na normalidade e o ambiente manteve calmo sob vigilância da Polícia Nacional e de Proteção Civil. Que Santo Amaro cuida de cada um de nós que não vence essa pandemia de Covid-19. A segunda edição sente onde que o Ministro de Cultura te garante
Mas grupos de carnaval de Mindelo também recebem ainda neste trimestre 500 conto cada um desses. Esse dinheiro que é parte de orçamento de 10 mil conto que é para ajudar grupos de carnaval a ultrapassar essa dificuldade. Esse assunto foi abordado num encontro que Abrão Vicente teve com o presidente de Ligoc para definir como se também aplicado esse verbo. Anúncio foi feito na sequência do encontro que o Ministro de Cultura teve com a Presidente da Ligoc para consensualizar a forma de distribuir aquele verba destinado a apoiar grupos de carnaval. O Ministro dizer que essa é uma forma de mostrar que esta entidade está alinhada não só quanto a cancelamento de carnaval, mas também na construção de soluções. E uma das soluções é aplicar aquele verba de 10 mil conto para atenuar dificuldades que o cancelamento de carnaval criar para fazedores desse evento. No caso de São Centro, o Ministro garantiu que cada grupo vai receber um primeiro tranche de 500 conto ainda nesse trimestre. Dado ao facto de termos 2 anos sem o Carnaval, obviamente há a fragilização das classes dos carnavalescos e dos que fazem e vivem, de certa forma, do Carnaval. Por isso nós iremos fazer uma primeira transferência aos grupos formais do Carnaval, numa primeira tranche que visa exatamente a gestão e a mitigação das dificuldades que parte desses agentes passam. Portanto, iremos fazer uma primeira transferência ainda neste trimestre à Ligoc, que fará a transferência e o pagamento dos agentes que forem localizados em cada um dos grupos como agentes que perderam rendimento, não no sentido de compensar, mas no sentido de fomentar ou ajudar esses agentes a criarem mais rendimento a partir de uma verba inicial que nós iremos transferir. E essa parte social se estenderá a todos quantos estão na indústria do Carnaval. Estamos a falar de ações formativas para costureiras, para os que fazem os endereços, para formatar escolas ligadas à dança, a tudo aquilo que é coreografia e a indústria do Carnaval. Nós, pelo menos, iremos transferir cerca de 2 mil contos, porque a Câmara Municipal fez uma transferência na volta de 500 mil escudos. Nós iremos completar com mais 500 mil escudos agora, nesta fase, para cada grupo, deixando em aberto também a fasquia desde 2017 tem sido 6 mil contos para o Carnaval do Mindelo. Abrão Vicente dizer também que é consensual que parte daquele verba deve ser para empoderar grupos. Continuar as ações formativas, empoderar os grupos na sua vertente de direção, gestão dos recursos e captação de mais recursos, empoderar os grupos com mais formações em toda a cadeia de valor do próprio Carnaval, desde a formação dos carnavalescos, a aquisição de materiais para os ensaios, a organização e saída dos grupos para a avenida, a pedagogia nos bairros acerca das novas regras ligadas ao desfile. O Ministro garantiu que o Governo vai continuar a investir no Carnaval de São Centro enquanto um dos pilares da indústria cultural e de forma integrada a outros projetos previstos para a ilha. O foco neste momento é transformar Mindelo na cidade do Carnaval, que já é, potencializando e colocando os recursos que nós temos de uma forma mais específica no Carnaval do Mindelo, porque nós acreditamos que é um produto cultural de mais-valia. Mas o Carnaval do Mindelo está também e vai ser financiado através do Plano Operacional do Turismo. A indústria criativa, a indústria cultural faz parte de uma das alavancas que o planeamento deixado pelo grupo que fez a implementação das EMS deixou, ou seja, a forte valência cultural da Ilha do Mindelo é alavancada também, principalmente na indústria do Carnaval. O que nós iremos fazer é perceber como enquadrar o financiamento e a sustentabilidade do Carnaval dentro dos projetos macros que estão a ser realizados em Mindelo. Nessa linha, Abrão Vicente garantiu também que o Fórum sobre Carnaval de São Centro está a ser reagendado, logo que a evolução de pandemia permitir. Ele anunciar que já é contactado hoje a Organização Internacional para fazer um estudo para dotar o Carnaval de São Centro de um plano estratégico que também garantisse a sustentabilidade. O presidente de Ligoc está a dizer que, desde o primeiro momento, estive de acordo que tinha condição de fazer Carnaval e sono. Por isso, tinha enviado algumas propostas para o ministro e ele de considerar que o encontro de sorte foi muito produtivo. Marcamente preferir agora olhar o lado positivo desse cancelamento. Os grupos estão continuando a trabalhar e parte daquele verba também vai contribuir que é para pôr grupos a trabalhar até o Carnaval de 2023, porque grupos têm necessidade, fazedores de Carnaval têm necessidade de uma ocupação e se não conseguir ainda com parte daquele verba ter a funcionar e conseguir ter ocupado dentro do estaleiro, este é bom para
toda a comunidade do Carnaval. É a primeira vez na história que nós temos verba um ano antecipado de um Carnaval. Então, para nós, não tem que saber fazer bom uso dele e nós fazer um apelo a todos os grupos que quando receber aquele verba, o LIGOC, essa direção executiva de LIGOC, está a fazer um apelo a todos os grupos para quando eles receber aqueles verbas, dar-lhe bom uso, porque ele é um verba que nós queremos fazer um Carnaval de excelência no 2023. Um outro ponto positivo é que isso te permite LIGOC agendar um série de atividades que de outra forma seria difícil. Para não saber que tem muitas outras coisas para fazer se não te pensar em fazer Carnaval no 2023. E no 2020 e para o Carnaval de 2023, não te aproveitar a ausência de Carnaval, especialmente que é para trabalhar em workshops. Um daqueles workshops, primeiramente, é direcionado para o público, que é para dar algum conhecimento do que está acontecendo no Carnaval, e que é praticamente que tem a ver com grupos, né? Grupos, não pode dizer carnavalescos, e que podem bem trabalhar e dar alguma formação que pode estar disponível com algum fundo, não é? Que é esse fundo que não te falar, que é para ter mais conhecimento e para conseguir trazer um Carnaval e melhorar o melhor. Para além disso, marcamente a dizer que está a aproveitar também para agendar a viagem para o Brasil, para comprar matéria-prima e equipamentos para o Carnaval 2023, já que agrinha assim, escatou já nada no mercado nacional. O presidente de LIGOC aplaudiu também a ideia de avançar com um plano estratégico de Carnaval e ele estou já que esse é um bom momento. Carnaval já te precisa de um plano estratégico, um plano talvez há 5 anos, né? E o mínimo que não pode pôr, mas é que te trazer alguma diferença da forma, maneira que os grupos estão a atuar para o Carnaval. E esse plano estratégico, ele também inclui a tal sustentabilidade que não te quer para o Carnaval. Se não tocar o Carnaval, e pronto, ele é uma ideia ainda de um nicho de mercado de Carnaval e indústria, mas não quer alargar a população toda pelo Carnaval como uma indústria. Então tem que ter um plano estratégico que é para poder mostrar que ele é uma indústria e ele pode ser sustentável. Um plano que deve equacionar que é o grande problema de Carnaval de São Centro, modo financiamento e estaleiros para o grupo. Ainda sobre Carnaval, Ministério de Cultura e Grupo de Mandingas de Ribeira Bote de Ebicina em breve um protocolo de financiamento de uma escola de ritmo e dança de mandingas. Alimenta essa tradição e resolve alguns problemas sociais e atrai turismo para a zona é objetivo desse projeto. O Ministro de Cultura e Indústrias Criativas de justificar essa decisão, não só que o facto de Mandinga de Ribeira Bote ter tornado num fenómeno, mas também que o trabalho que esse grupo tem vindo de fazer na sua comunidade. Apesar disso, Abrão Vicente, que toia outras potencialidades à volta dessa manifestação cultural, está a dizer que o grupo nunca pediu nenhum apoio até agora. Acreditamos que a Mandinga é a força do povo, na sua forma mais espontânea. Partindo de uma zona emblemática da cidade do Mindelo, nós, na nossa conversa, chegamos à conclusão que era preciso, primeiro, formalizar uma escola de ritmo e dança ligada à Mandinga. Tem um trabalho social ligado às crianças que frequentam o polivalente da zona para aprenderem, entreterem e saírem da rua. O que nós propomos é, de facto, em primeiro lugar, fornecer o kit necessário para que as crianças permaneçam e tenham instrumentos de aprendizagem do ritmo. E, sob a nossa proposta, fazer aqui uma espécie de escola. Primeiro, uma vertente social para as crianças e os jovens e adolescentes da zona e da cidade do Mindelo aprenderem a dança da Mandinga, que parece que é simples, mas eu pelo menos não consigo assim à primeira mão dançar como os Mandingas, mas também fazer disso uma indústria, onde uma escola formal, onde os turistas que chegam nos cruzeiros, os turistas que chegam a Mindelo, querendo, possam ter workshops e formações com membros do Mandinga da Ribeira Bote. Nós iremos financiar e também ao grupo de Mandinga Ribeira Bote iremos fazer um protocolo, transferindo uma tranche exatamente para alavancar as ações sociais ligadas às crianças, mas também iremos dar uma assessoria muito direta para a formalização da escola de ritmo e dança de Mandinga na zona de Ribeira Bote. Um anúncio que já responsável dessa organização teu contente. Este também está a acreditar que essa paragem de Carnaval tem seu lote positivo.
essa pandemia, nós não ficar de nossa parte, não fui a favor, mas pronto, não ter fazer 2 anos, não ter ficar assim de fila, mas pronto, não ter nossa tradição morrer, tendo em conta disso, não ter criar um projeto onde nós também criar uma escola de batucada para crianças e aula de danças de mandinga para criança e modo que não te dizer, não tenho certeza que não devia ter apoio do Ministério da Cultura que não levar esse projeto para frente. Abrão Vicente garantia, entretanto, abertura para trabalhar mais outro grupo de mandinga de São Vicente também. Mandinga Ribeira Bota é o grupo, digamos assim, que não só tem mais aderência popular, como são as mandingas originais, digamos assim. O facto de haver uma proliferação neste momento de grupos de mandinga, de certa forma, por zonas, não impede que esses grupos venham a ter incentivos de formação juntamente. E nós quisemos criar aqui uma liderança e ter um caso de estudo que é, de facto, uma organização que acaba por abranger toda a comunidade. Nós estaremos abertos, por exemplo, fornecer kits de mandinga, de ritmo, a outros grupos, caso assim houver uma formalização desse pedido. O ministro garantiu que, nesse caso, a iniciativa a partir de Mandingas de Ribeira Bote, que manifestasse acordo de cancelamento de carnaval, ele mostrou que vontade de achar uma solução. Termina mais uma edição do Serviço Noticioso na Língua de Terra de semana que inicia. E não sabe, mas não está tudo ansioso para esperar que os outros restantes jogos, para não saber se Cabo Verde, que é 6 terceiros classificados, fica entre que os 4 melhores terceiros para passar para a próxima fase de Campeonato Africano das Nações 2021, que se está jogado na Camarões. E para terminar, e observe sempre, não te trazeu o Lembra Tempo, e sendo hoje dia do município de Ribeira Grande, não te trazeu uma das músicas bem conhecidas lá de Santo Antão, que é John de Cornélia com Maria Zebotem. Então, não acompanhe.